E hoje eu quero começar falando de algo que realmente define quem nós somos em Deus. O tema dessa mensagem é: o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Você já se perguntou isso? O que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Enquanto eu orava, pedindo um direcionamento para Deus do que Ele gostaria de falar nessa tarde, nesse primeiro culto, Deus falou muito forte ao meu coração sobre discípulo. O que é ser um discípulo, né? E inclusive nós colocamos ali, né, uma bancadinha onde você respondeu essas perguntas, né? E antes de dar continuidade na palavra, eu queria ler o que vocês pensam sobre o que é ser um verdadeiro discípulo. Amém? É esse aqui? Isso? Ó, vamos ver o primeiro aqui. Ó, o que é ser um verdadeiro discípulo para você? É entregar a mensagem de Deus para todo o mundo. Uau, glória a Deus. Forte esse aqui, hein? Parabéns. Vamos ver outro aqui. Vamos abrir esse aqui. Olha só. Ah, esses jovens eles estão afiados, né? Ser um verdadeiro discípulo de Jesus é fazer o que Ele ensina. Uau, imitador. Que legal. Show de bola. Vamos ver esse outro. Olha esse aqui. Ser um verdadeiro discípulo de Jesus é morrer para mim mesmo, para que Ele viva em nós. Cara, tá muito top as respostas de vocês. Meu Deus. Um menorzinho aqui, ó. Ser um seguidor de Cristo. Ó, esse aqui tem a ver com a mensagem. Eu vou até deixar aqui, ó. Ser um seguidor. Legal. Show. Morrer para as suas próprias vontades. Legal. Muito bom. Vou ler mais um. Morrer para si mesmo, imitar a Cristo e ser um mini Cristo. Ó, esse aqui também tem a ver com a mensagem. Parabéns. Parabéns. Muito legal. Depois eu vou guardar esse aqui que eu quero ler. A gente pode postar, né? Fazer um postzinho com algumas mensagens assim. Achei muito legal. Então a gente vê aqui que muitos de vocês tiveram respostas parecidas, né? Tiveram aqui algumas respostas parecidas do que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus, né? Então deixa eu falar mais algumas coisas aqui. Quando a gente pergunta para alguns jovens o que é ser um verdadeiro discípulo, muitos respondem, né? Morrer para mim mesmo, imitar a Cristo. Outras características de um verdadeiro discípulo de Jesus: orar. Vocês concordam? Um discípulo de Jesus tem que orar? Acho que tem que, né? Ler a Bíblia. E aí, vocês estão lendo a Bíblia, gente? Ó, esse ano a gente vai ler bastante Bíblia, hein? Ó, não estou levando muita... Eita, gente. A gente precisa ler a Bíblia. Jejuar. Discípulo de Jesus jejua? Ó. Não estou levando muita... Faz devocional. O discípulo de Jesus faz devocional? Hã? Ei, meu Deus, misericórdia. Então, todas essas características que eu mencionei aqui, e as características que vocês escreveram, fazem parte, sim, de um verdadeiro discípulo de Jesus, né? Ou pelo menos a gente espera que um verdadeiro discípulo de Jesus faça tudo isso. Amém? Mas eu quero dizer para vocês que tudo isso que nós falamos aqui, todas essas características que são muito boas, se elas
somente elas, sozinhas, se todas essas características, deixa eu colocar melhor, elas não tiverem acompanhada de um único princípio da palavra de Deus, na verdade todas elas não valem de nada. Todas essas características que a gente viu aqui, elas precisam estar acompanhadas com um único princípio que Jesus ele nos ensina. Você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer muitas coisas, mas se você não cumpre este princípio, isso tudo não define você como um verdadeiro discípulo de Jesus. Você sabia? Quantos querem saber qual é esse princípio? Só 2. Amanhã então eu vou falar. Quantos querem saber? Glória a Deus. E esse princípio é o princípio da obediência. Obediência. Não adianta nada nós orarmos, buscarmos a Deus, lermos a Bíblia, se tudo isso que a gente viu aqui não estiver acompanhado com o princípio da obediência. Tudo que Deus ele quer fazer na nossa vida, quer fazer e vai fazer, precisa que a gente siga o princípio da obediência. A gente vai ver que na palavra de Deus, em toda a Bíblia, a gente vai ver que muitos seguidores, muitas multidões seguiam Jesus o tempo todo. Quando Jesus ele estava curando uns enfermos, a gente via que grandes multidões seguiam Jesus. Quando Jesus ele estava multiplicando os pães, a palavra de Deus vai nos dizer que tinha mais de 5.000 homens, não contando as mulheres, as crianças, os idosos. Então era uma multidão imensa. Aonde Jesus ele ia, as multidões iam atrás, os seguidores iam atrás. Até quando Jesus estava numa casa, reunido com seus discípulos, a palavra de Deus diz que uma grande multidão estava ao redor. E aí tem aquela passagem até dos 4 amigos que estavam levando o enfermo, né? E eles não conseguiam entrar dentro daquela casa. E o que eles fizeram? Subir pelo telhado. Tirar a telha lá e descer o enfermo. Então, aonde Jesus ele estava, as multidões, os seguidores estavam. Jesus estava caminhando e muitas pessoas vinham atrás dele, seguiam ele. Só que a palavra de Deus vai nos dizer que lá em Lucas, versículo de número 14, que quando Jesus ele estava caminhando, indo para algum lugar, e acompanhava ele uma grande multidão, Jesus de repente ele para, ele se volta para a multidão, e ele começa a confrontar aquela multidão. Quero ler com vocês aqui Lucas versículo de número 14, Lucas 14, capítulo 14, versículo de número 25 até o 27. E vai dizer assim: Ora, grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seu irmão e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Uau! Imagina só, Jesus, ele para, uma grande multidão está seguindo ele, e ele começa a dizer tudo isso. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Aqui Jesus ele estava com uma grande multidão seguindo, estava seguindo Jesus, como diariamente acontecia. Mas de repente Jesus, ele para, ele olha para a multidão e ele solta uma bomba dessa: Vocês não podem ser os meus seguidores se vocês amam seu pai, a sua mãe, a sua avó, seu cachorro.
se vocês amam tantas outras coisas mais do que vocês me amam. E o que Jesus ele está querendo dizer aqui? Que não adianta simplesmente seguir Ele, acompanhar Ele. Seguir Jesus exige o pagamento de um preço. Existia uma grande multidão que seguia Jesus. Muitos seguidores. Mas Jesus que viu que a grande maioria não amava Ele verdadeiramente. A grande maioria daquelas multidões de seguidores não obedeciam Ele. Ouviam seus ensinamentos, mas não colocavam os ensinamentos de Cristo em prática. Vocês conseguem entender isso? E aqui a gente aprende algo. Nem sempre alguém que segue você ama você. Né? Vamos dar um exemplo aqui de redes sociais, né? Muitas pessoas muitas vezes nos seguem, mas isso não quer dizer que elas nos amam verdadeiramente. Muitas pessoas nos seguem, mas isso não quer dizer que ela obedece aquilo que você fala. Muitas pessoas nos seguem, mas muitas vezes ela não vai fazer aquilo que você ensina. E o princípio da obediência, em você realmente fazer aquilo que o mestre faz, é o que define um verdadeiro cristão. É o que separa o seguidor de um discípulo. É a obediência. Você pode, quantas vezes eu comecei a seguir alguém, e naquele momento o conteúdo dela, né, me atraiu, eu achei interessante, comecei a seguir a pessoa. Mas não é porque eu segui ela que eu vou dizer que eu amo aquela pessoa. E a grande maioria das vezes que a gente começa a seguir pessoas, né, a gente vai ver que aquela pessoa muitas vezes ela não acredita nos mesmos princípios que você. Não crê, não acredita. E aí às vezes eu vou ver que aquela mesma pessoa, ela coloca um outro conteúdo, um outro post ali, e eu vou ver, meu Deus, mas nada a ver comigo. E aqui eu já quero com muito amor dar uma orientação para vocês, né? Pode ser, e Deus colocou isso muito no meu coração, pode ser que talvez hoje, depois desse culto, depois do retiro, depois das dinâmicas, você chegar em casa, você pegar o teu celular, o teu Instagram, as tuas redes sociais, e parar de seguir algumas pessoas. Algumas pessoas que muitas vezes não edificam você em nada. Sabe aquelas pessoas que não acrescentam nada na sua vida? Que só fala besteira? Só fala porcaria? Sabe? Ela não caminha nos mesmos princípios que você. Sabe aquela pessoa que o seu pai e a sua mãe dizem, filho, filha, está na hora de você parar de seguir essa pessoa, porque ela está falando umas coisas que o pai e a mãe não estão gostando. Mas muitas vezes você está teimando, né? Você está dizendo, não, mas eu acho legal. Né? Obediência. A obediência define um verdadeiro cristão. Amém? Tem alguém que precisa fazer isso? Eu preciso. Eu sou. Porque a gente segue tanta gente, a gente vai seguindo, mas vai ver que os valores daquela pessoa não são os mesmos valores que você acredita. Né? Porque nós somos cristãos. Nós somos discípulos de Jesus. Eu sou um discípulo de Jesus. Quem é um discípulo de Jesus aqui? Se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos dar o exemplo. Não é verdade? Então, o seguidor nem sempre ama você e obedece você. Agora, o discípulo. Vamos ver umas características aqui de discípulos. O discípulo significa aprendiz. Aluno. Alguém que aprende observando, ouvindo, praticando e
obedecendo. Então, a primeira marca de um discípulo é a obediência. O discípulo é aquele que olha o seu mestre e quer ser como ele. O próprio apóstolo Paulo dizia, né? Eu já falei isso aqui, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele olhava para Jesus, ele imitava Jesus, ele queria ser como Jesus. Assim como todos os dias eu caminho para isso, ser mais parecido com Jesus. Então, o verdadeiro discípulo é aquele que imita o seu mestre, que obedece mesmo quando ele não concorda com algumas coisas, né? Tirando aqui, vamos fazer um exemplo aqui dos pais, né? Quem aqui já tomou uma bronca do pai? Todo mundo, né? Tomou uma bronca, alguma coisa que você fez, e ele te deu uma orientação. A maneira como que você responde ele, define muitas vezes os seus valores. Se você realmente é um discípulo. Porque não adianta somente ser um discípulo de Jesus aqui dentro da igreja, gente. Aqui dentro da igreja, né? A gente vê às vezes uns jovens, né? Que, meu Deus, é a santidade em pessoa, né? Ele ora, ele chora, ele levanta a mão, ele canta, ele lê a Bíblia, mas quando sai lá para fora, meu, misericórdia. Parece que transforma, né? Vira outra pessoa. E não, gente. A mesma pessoa que a gente é dentro da igreja, a gente precisa ser lá fora. As pessoas precisam olhar para você e elas precisam identificar você. Hoje, infelizmente, a gente não consegue mais identificar quem é um cristão de quem não é um cristão. Antigamente, né? Vocês concordam comigo? Lá no meu tempo, né? Você identificava muitas vezes alguém de respeito, um cristão ali, às vezes pelo bigode. Só usava bigode. A pessoa que usava bigode antigamente era alguém considerado alguém de respeito. Alguém que era uma pessoa séria. Hoje a gente não consegue mais identificar. A gente olha muitas vezes para os jovens, a gente olha para as pessoas, a gente não consegue ver Cristo na vida delas. A gente não consegue ver Jesus na vida delas. Tem uma passagem que Jesus, ele é preso, e ele está num lugar ali sendo julgado, e a palavra de Deus vai dizer que Pedro acompanhava ele. E Pedro, ele se encontrava num pátio, e Jesus, ele estava sendo julgado lá dentro. E de repente algumas pessoas, elas olharam para Pedro, e começaram a dizer assim: verdadeiramente você é um discípulo dele, de Jesus. E a gente sabe, né, nessa passagem que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E Pedro negou: não sou, eu não conheço. E de repente veio outra pessoa: sim, verdadeiramente você é um discípulo dele, porque a tua fala te condena. Cara, eu acho essa passagem, é uma das passagens muito tristes da Bíblia, né? No momento que nosso Senhor Jesus está sendo julgado, mas eu acho isso um grande exemplo para nós também, porque as pessoas olhavam para Pedro e as pessoas conseguiam ver Jesus na vida dele. As pessoas olhavam para Pedro e conseguiam identificar ele como um cristão, um discípulo de Jesus. A maneira que Pedro se portava, a maneira que Pedro até se vestia, a maneira como Pedro ele falava, tudo isso mostrava que ele era um verdadeiro cristão, que ele era um discípulo de Jesus. E será que nós, lá fora, nós estamos sendo também discípulos? Você sabia que os primeiros cristãos no Antigo Testamento foram chamados de cristãos? Eles foram chamados de cristãos no Antigo Testamento. E você sabe o que significa isso? Pequenos cristos. Tudo bom? Pequenos cristos. O que é ser um pequeno Cristo? Vamos lá. O que é ser um pequeno Cristo?
Hã? Ó, falar sobre Ele. Ser usado por Ele. Isso é ser um pequeno Cristo. Eu não consegui entender a letra. Ser luz na vida das pessoas. Isso é ser um pequeno Cristo. Segui-lo e entregar tudo a Ele. Isso é ser um pequeno Cristo. Ser um pequeno Cristo é você ser um imitador de Jesus. Aonde você for, aonde você vai, como você se comporta, não só dentro da igreja, mas dentro da sua casa, na sua escola, no seu trabalho. Quando ninguém está olhando para você, como que você tem se comportado? Será que as pessoas olham para você e digam, ali é um discípulo de Jesus. Ali é um jovem cheio do Espírito Santo. Será que nós estamos nos comportando assim? Glória a Deus. Alguns anos atrás, eu assisti um filme que o título do filme é assim: Em seus passos, o que faria Jesus? Eu não sei se alguém já assistiu esse filme. Uma pessoa. Procura lá, eu acho. Ele também. Eu acho que deve ter. Procurem lá até no YouTube, eu acho que deve ter esse filme. E esse filme ele me trouxe um ensinamento muito, muito importante. Tudo aquilo que eu faço, as minhas atitudes, as minhas decisões, antes de eu tomar qualquer decisão, eu pergunto: o que faria Jesus no meu lugar? Sabe quando você toma uma bronca do seu pai? Você fez alguma coisa errada? No primeiro momento, a gente quer às vezes confrontar, quer xingar, quer brigar, quer responder. Aí você para e pensa ali, 5 segundos, o que faria Jesus? Sabe que Jesus ele ia responder aos pais? Ele ia brigar, ia confrontar? Ou ele ia dizer, tá bom pai, me perdoa? Isso tudo mostra que você é um verdadeiro discípulo. Amém? Glória a Deus. Gente, a gente tem mais coisas para fazer, mas diante de tudo isso, quero que você se coloque em pé agora. Diante de tudo isso que a gente falou, eu acredito que tem muitos jovens que se identificaram. Eu reconheço que a cada dia eu preciso melhorar muito mais a minha conduta como um discípulo de Jesus. Muitas vezes nós precisamos obedecer mais, precisamos ser mais obedientes aos nossos pais, aos nossos líderes, aos nossos professores. E pode ser que a gente já tenha cometido isso, né? Algo que tenha desagradado até mesmo Deus. E eu queria orar por algumas pessoas que ouvindo essa palavra, querem ser jovens diferentes nesse ano de 2026. Verdadeiros discípulos de Jesus, que caminham, que são imitadores de Cristo. Tem alguém aqui que quer vir aqui na frente e receber essa oração, nesse momento?